Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, hoje vamos iniciar a nossa última live dessa maratona de lives que a gente começou na semana passada. E eu vou falar sobre o protocolo odontológico domiciliar, que é o protocolo que eu desenvolvi, né? O pessoal vai entrando, a gente vai então conversando. Se quiserem perguntar ou enviar o protocolo que a gente utiliza para a equipe de dentistas de vocês ou para as secretárias, podem mandar um aviãozinho, porque é muito legal quando a nossa secretária, a nossa auxiliar e os dentistas da nossa equipe participam assistindo essas lives com conteúdo que ensinam a gente a aperfeiçoar as técnicas administrativas e de gestão dos nossos atendimentos odontológicos domiciliares. E o protocolo odontológico domiciliar que eu vou falar hoje é um protocolo que foi amadurecido. Eu vou contar a história um pouquinho para vocês de como que eu desenvolvi esse protocolo, baseado em que eu desenvolvi o protocolo, como que foi o processo de inserir o protocolo odontológico nos atendimentos domiciliares e os resultados que a gente vem colhendo e como que vocês podem fazer para terem o protocolo odontológico domiciliar dentro dos processos corretos nas clínicas e consultórios de vocês. Então, vamos esperar mais um pouquinho e a gente já começa a falar sobre o protocolo já na sequência. Tivemos ontem a live com a nossa gerente da clínica, foi uma live muito linda, assim, muito legal, e realmente de como que é o nosso dia a dia no atendimento a pacientes domiciliares, a pacientes especiais que estão hospitalizados e a pacientes em seus próprios residenciais. Então, não só aqueles pacientes idosos, mas a gente também tem um atendimento odontológico infantil, pré-natal. A gente, como clínica, consegue atender todos os nichos, todos os públicos-alvos que nós temos aí dentro da odontologia. Vou iniciar, então, contando um pouquinho para vocês sobre o atendimento odontológico domiciliar que nós fazíamos anterior ao protocolo odontológico. Então, anteriormente ao protocolo odontológico, eu atendia alguns pacientes em casa de uma maneira muito simplória, muito simples, porque não era o meu objetivo. Eu tinha uma crença de que o atendimento odontológico domiciliar não era um atendimento capaz de devolver uma saúde para o paciente de fato, porque eu desconhecia os equipamentos que a gente tem hoje para atendimento odontológico domiciliar. Eu desconhecia que se podia fazer um raio-x, por exemplo, no conforto do lar, que era impossível a gente fazer uma extração sem biossegurança dentro da casa do paciente. Então, a gente levava, né, dentro desses anos, eu estou formada há 18 anos, eu atendia tia-avó, eu atendia pacientes com necessidades especiais. Quem me chamava não era o meu público principal, longe disso, eram pacientes que procuravam pelo atendimento e tinham dificuldade de mobilidade. E eu me deslocava com o material dentro de uma caixinha, né, uma maletinha, o material que eu mesma recolhia e ia para o atendimento. Cheguei a fazer extração, né, sem auxílio, cheguei a fazer prótese total, coisas básicas, profilaxia com orientação de higiene bucal de uma maneira muito simples, né? E eu desacreditava desse tipo de atendimento, não conhecia de fato. Quando vim abrir a clínica, anos depois, eu conheci esse nicho do atendimento odontológico domiciliar voltado para os pacientes com necessidades especiais, que é um nicho parecido com o que eu atuo dentro da odontopediatria na clínica. E aí a gente começou a fazer os atendimentos, mas de uma forma também muito amadora, uma forma não protocolada. A gente não tinha nem o alvará para fazer atendimento domiciliar, né? Nem existia isso. E
há pouco tempo, né, eu vim conhecer realmente o atendimento odontológico domiciliar. Porém, começamos a fazer na clínica o atendimento com alguns colegas que ficavam responsáveis por isso, e eu via um amadorismo muito grande no atendimento odontológico domiciliar. Via profissionais despreparados para realizarem de fato um atendimento capaz de devolver saúde para os pacientes. Via um atendimento que muitas vezes não tinha anamnese, né? E eu, como gestora, comecei a ficar angustiada com tudo isso. Não que o atendimento não suprisse as necessidades dos nossos pacientes, supria. Porém, na parte de gestão, de controle da clínica e as preocupações que nós, dentistas, temos com biossegurança, com ética, me preocupavam muito. E eu comecei a estudar protocolo de odontologia domiciliar, comecei a estudar os equipamentos que existiam, comecei a aperfeiçoar o meu conhecimento dentro desse nicho de poucos profissionais realmente preparados. Comecei a conversar com a equipe, que eu via que a equipe estava desestimulada para trabalhar. Então, a equipe de odontologia domiciliar, ela me passava muitos feedbacks ruins, assim, para a equipe trabalhar dentro da odontologia domiciliar sem protocolo. E eu comecei a escrever tudo, organizar tudo, fazer com que a coisa ficasse organizada de uma maneira processual, pensando em gestão, pensando em retorno financeiro, pensando em satisfação da equipe, pensando em facilitar a vida de quem faz o agendamento, de quem organiza o material para home care e principalmente pensando na questão ética e na questão de biossegurança para os nossos pacientes e a nossa equipe. Os atendimentos com o protocolo melhoraram 100%. A gente começou a ter uma equipe mais motivada, começamos a ter uma equipe de administração mais focada, entendendo o que é realmente o atendimento odontológico domiciliar. O protocolo odontológico domiciliar nos trouxe no mercado seriedade. A gente é visto hoje como uma empresa que os pacientes enxergam valor, né? Os pacientes dizem para nós, nos trazem esse retorno de que eles enxergam o valor naquele trabalho que nós estamos executando. Então, não é só o atendimento odontológico, existe toda uma questão administrativa por trás disso e que faz com que a gente tenha segurança em trabalhar em domicílio. Então, o que é este protocolo, né? Baseado em alguns erros que tivemos, em alguns acertos, mas hoje é um protocolo que nos traz muito retorno, que nos traz conforto na hora do atendimento. Investimos em equipamentos e hoje nós temos os melhores equipamentos de odontologia domiciliar, fazendo parte dos nossos materiais que a gente utiliza em domicílio. Nós estamos dentro dos protocolos da vigilância sanitária, com alvará, com liberação. Todos os nossos equipamentos têm autorização de funcionamento pela Anvisa. Todos eles passam por rigoroso controle de qualidade e manutenção periódica. Os dentistas que trabalham em atendimento odontológico domiciliar respeitam o protocolo, fazem todo o processo de biossegurança desde antes do atendimento até durante o pós-atendimento da odontologia domiciliar, seguindo o POD, o protocolo desenvolvido por mim. Então, o que a gente veio trabalhando nessas 6 lives que se encerram hoje? A gente trabalhou muito a captação, trabalhamos o público-alvo, trabalhamos o treinamento da secretária, trabalhamos os equipamentos que a gente precisa utilizar e hoje eu venho encerrar essa maratona de lives trazendo para vocês o protocolo odontológico domiciliar. Contei rapidamente aqui a história de como que foi elaborado o protocolo
odontológico domiciliar e por quê? Né? As preocupações que todos vocês, dentistas ou profissionais de outras áreas, que trabalham a domicílio, que têm esses pacientes em casa, todos vocês tenho certeza que se preocupam com isso. E o objetivo grande que nós temos é o reconhecimento e o retorno financeiro. Então a gente quer executar um trabalho de excelência com retorno financeiro e reconhecimento dentro da nossa cidade, como uma empresa séria, uma empresa que realmente trabalha dentro do que é o correto e leva para o paciente o que tem de melhor na odontologia, através do POD, o Protocolo Odontológico Domiciliar. Então, o POD, ele é um protocolo desenvolvido realmente para empresas, clínicas, que querem ter odontologia domiciliar de excelência. Ele não é um protocolo desenvolvido para dentistas que querem simplesmente atender o paciente para abranger um público, um nicho de pacientes que existe. Ele é um protocolo para quem quer ter um diferencial realmente importante dentro da sua clínica, que traga o retorno financeiro e que possibilite ao paciente uma reabilitação bucal. E não só tratamentos pontuais, tratamentos de urgência, tratamentos feitos a qualquer pano, né, de qualquer jeito. Então existe esse processo todo que ele é elaborado através de muita dedicação, muito estudo, e que vocês podem acessar isso através do nosso curso do Protocolo Odontológico Domiciliar, que está disponível no link que tem na bio, né? É um curso de 9 módulos. Eu não tô aqui hoje para falar sobre o curso, eu tô aqui para contar para vocês como que funciona o POD, mas sei que muitas pessoas têm interesse, eu recebo bastante direct perguntando sobre o curso, quando é que abre o curso. Então o curso está com uma matrícula agora aberta, né? A gente está com uma vaga, porque eu estou nesse momento gestante e provavelmente a gente não vai conseguir abrir uma nova turma tão cedo. Então as vagas para essa turma do Protocolo Odontológico Domiciliar estão abertas, é só entrar no link que tem na bio. E eu acredito que esse ano não vai mais ter o curso do Protocolo Odontológico Domiciliar. Então, para quem já faz, já está se beneficiando, né, desse protocolo, já está conseguindo botar em prática, porque realmente o protocolo pode tudo aquilo que a gente precisa para inserir dentro da nossa clínica, do nosso consultório, uma odontologia domiciliar baseada em evidências, baseada em ética e baseado também em alguns erros que nós cometemos e que nós não podemos cometer, né? Então, no protocolo, o protocolo já está todo pronto, né? A pessoa não precisa passar de novo pelo que a gente já passou para saber o que não dá certo e ter que modificar. Então, ali já é um caminho abreviado para quem quer trabalhar a domicílio e ter resultado. Então, o que a gente trabalha, então? Primeira coisa é trabalhar o dentista para que a gente tenha uma equipe com alta performance. Os dentistas que fazem parte do atendimento domiciliar são muito exigidos. São dentistas que se preparam para um atendimento pré-consulta, para um atendimento durante a consulta que tem que ser de excelência, uma performance elevada realmente, e no pós-consulta tem que estar sabendo vender, tem que estar sabendo fazer plano de tratamento dentro do protocolo para não haver erro e haver máxima de fechamento. Então a gente tem o objetivo de fazer fechamento de 100% dos casos que atendemos a domicílio. E através do protocolo, do nosso reconhecimento, da nossa seriedade como empresa, da nossa apresentação, a gente tem conquistado isso e o protocolo veio trazendo esse diferencial dentro da nossa clínica. Então, uma equipe muito organizada. A parte de gestão
né, de gestão mesmo, de atendimento ao paciente, vocês podem rever na live de ontem, que foi com a nossa gerente da clínica, a forma como ela atende e entende o que é o protocolo e apresenta isso para o paciente, tá o passo a passo naquela live, exatamente como a gente ensina no curso, é o que ela faz, é a maneira como ela se apresenta. Então, ter uma equipe administrativa dentro da clínica, setorizada, e se você não tiver, vai se preparar para isso. Você vai ter se você que faz o atendimento ao telefone ou se tem uma auxiliar ou uma secretária que realiza esse procedimento para você, que é uma pessoa que faz todas as atividades dentro da clínica, você vai ensinar ela a trabalhar de uma maneira correta, de uma fala correta com o seu paciente, para que você tenha realmente um atendimento protocolado de qualidade na questão de agendamento, de recebimento de valores, né, de fechamento de tratamentos e acolhimento das famílias de atendimento odontológico domiciliar. Então o POD, ele é uma oportunidade real de você estar trabalhando de maneira organizada com odontologia domiciliar. Eu faço sempre um script, deixo aqui do lado, porque às vezes eu me perco no que eu vou falando e acabo não comentando alguma coisa. Dentro do protocolo odontológico domiciliar, é importante deixar claro que a gente fala pouquíssimo em técnica de atendimento, né? Porque a gente não precisa conhecer todas as especialidades e ser especialista em todas as áreas, mas a gente precisa contar com uma equipe que tenha especialistas em todas as áreas. Então, é importante que se você vai atender em odontologia domiciliar e vai, por exemplo, atender idosos, que você tenha lá na sua equipe um geriatra, um dentista geriatra, que você tenha na sua equipe um dentista protesista, que você tenha na sua equipe um dentista especialista em pacientes com necessidades especiais, com doenças degenerativas, que você tenha uma equipe especialista em dentística restauradora e em bucomaxilofacial, que esses dentistas vão auxiliar a gente, nós gestores, ao atendimento técnico de alta qualidade. Então, no protocolo odontológico domiciliar, nós não falamos em técnica, nós falamos em gestão do atendimento. A técnica fica pré-entendido de que a gente já tem, que a gente vai estar munido sempre de uma equipe com caráter, né, com valores, que essas pessoas que trabalham conosco sejam pessoas sérias, que realmente estudem as suas especialidades, assim como nós, gestores, estudamos a parte de gestão. E o protocolo odontológico domiciliar, ele possibilita que você agregue, para quem trabalha com vários nichos, vários públicos-alvo, agregue os profissionais com capacidade para suprir as necessidades dos pacientes que vocês estão se submetendo a atender. Né? Então, a técnica não vai ser falada no protocolo odontológico domiciliar. Um dentista, né, que ele é focado, que ele realmente quer colocar a odontologia domiciliar como um dos nichos importantes dentro da venda dos tratamentos que realiza na clínica, ele tem que ser um dentista focado e determinado, porque odontologia domiciliar necessita de organização, necessita de empenho, né, de dedicação. A gente tem que estar muito focado no paciente domiciliar, porque é um transporte de nosso consultório para dentro da casa do paciente. E é indiscutível que isso gera trabalho, geram horas de preparo, horas de retorno, de estudo dos casos, e a gente precisa realmente se dedicar, ter responsabilidade suprema no atendimento odontológico domiciliar. Então, a característica do dentista que vai trabalhar com protocolo odontológico domiciliar é um dentista que quer exercer alta performance,
é um dentista que quer resultados excelentes, que não se contenta com resultados a qualquer custo. É um dentista que vai devolver a saúde ao paciente, reabilitando e não só fazendo atendimentos pontuais, né? É um dentista organizado, é um dentista que está comprometido realmente com a odontologia séria, né? O tempo que a gente investe na odontologia domiciliar, ele não é só o tempo do atendimento, o tempo de hora clínica que a gente tem nos cursos. Ele é na clínica, né? Ele é um tempo que a gente tem que dedicar em estudo e organização. Então, a odontologia domiciliar protocolada dentro do POD, ela precisa ser organizada e precisa ser estudada. E por isso que a gente tem, então, o curso do protocolo odontológico domiciliar. O nosso curso, à medida que a gente vai fazendo ele, vai conseguindo colocar em prática todo o passo a passo do que é ensinado, porque é um curso muito fácil. Ele é um curso que ele tem 9 módulos, cada módulo tem atividades para que você vá executando o que vai ser falado. Se começa do zero, né, desde a parte mais básica do atendimento odontológico domiciliar em gestão, até a aquisição de equipamentos, como se portar, como fazer o atendimento, como fazer a venda dos tratamentos, como organizar a venda dos tratamentos, tudo de maneira protocolada e funcional para que a coisa aconteça realmente como tem que acontecer. Eu separei para vocês, então, como que era o atendimento assim na prática, sem o protocolo, e vou mostrar uma comparação de como que ele é hoje com o protocolo odontológico domiciliar. Então, quando a gente não tinha o protocolo, o atendimento ele era um pouco desorganizado. A gente não sabia que material levar e a gente já ia para consulta para fazer um procedimento sem diagnóstico. Chegava lá na hora, o paciente dizia, eu quebrei um dente, eu preciso do dentista. A gente saía correndo com um monte de material, enchia um porta-mala de carro, com tudo e mais um pouco, chegava no atendimento, ia lá, olhava o que era, ia no carro, pegava o material, ia atender o paciente e às vezes a gente não tinha o material, tinha que voltar depois. Então, como que ficou pra gente organizar isso, né? Às vezes nem a anamnese a gente fazia de uma maneira correta, fazia, mas tem alergia, não tem que remédio que toma, tá, beleza, vamos atender. Então, isso foi causando um desgaste na equipe que chegava despreparada, que o paciente dizia para nós o que ele tinha que fazer. Então, começamos a organizar e protocolar. O atendimento sem protocolo, ele desvaloriza muito a nossa imagem enquanto profissionais, principalmente quando a gente vai em ambiente hospitalar, em ambiente residencial geriátrico, em hospedagens geriátricas, em casas de crianças com necessidades especiais, em residências, enfim, não tem como trabalhar assim, é inviável. Quem trabalha assim transmite bagunça, transmite despreparo e falta de profissionalismo. Então, a gente tinha essa característica assim de chegar lá na hora e resolver. Com o protocolo, como é que funciona? Existe a pré-consulta, onde o profissional gestor, o dentista gestor, ele liga para o paciente, ou para o responsável, para saber dados importantes como que medicação ele faz, dados de anamnese, né? Se ele é cadeirante, se ele fica mais deitado, se ele tem alguma comorbidade importante, alguma doença sistêmica, e a gente já vai fazendo um perfil, traçando um perfil daquele paciente. Então, o que a gente vê quando acontece isso? Tendo a pré-consulta, a gente consegue fazer com que o paciente já receba um tratamento melhor na primeira consulta de anamnese. Então, a gente faz em primeira consulta anamnese, avaliação clínica do paciente, radiografia periapical completo daquele paciente.
E este é o processo do nosso protocolo odontológico domiciliar, baseado em uma primeira consulta de diagnóstico. Se for um paciente com urgência, nós vamos explicar que nós podemos fazer a medicação, a gente pode até levar o material, né, para fazer uma trepanação ou uma curetagem, enfim, mas que esta primeira consulta é uma consulta de diagnóstico. Assim como os médicos trabalham com diagnóstico, nós dentistas também temos que ter esse protocolo. E em odontologia domiciliar, se a gente não faz isso, a gente se coloca em risco de chegar para fazer daqui a pouco uma extração de um dente ou um procedimento de maior importância e se deparar com surpresas e coisas desagradáveis que podem acontecer. Então, quando a gente faz a primeira consulta diferencial de diagnóstico, possibilitamos que a gente, além de aumentar o faturamento da nossa empresa, oferecendo um tratamento reabilitador, a gente também consiga diagnosticar e tratar o paciente de doenças bucais que ele às vezes nem sabia que ele tinha, né? De trazer realmente a reabilitação de alta performance com excelência para aquele paciente. E se ele não quiser tratar, ele vai saber que ele existe, que ele tem aquele problema, que ele tem aquela doença, e essa é a nossa obrigação como profissionais. Então, dentro do protocolo odontológico domiciliar, a gente tem um agendamento diferenciado, uma pré-consulta odontológica, uma primeira consulta baseada em exames complementares que vão ajudar a equipe e ajudar a nossa parte administrativa a desenvolver um plano de tratamento, certo? Tendo um plano de tratamento, a gente consegue realizar uma venda de um tratamento de maneira mais organizada e fácil. Quando o paciente ele sabe ou o familiar enxergam o que realmente o paciente tem, as necessidades clínicas daquele paciente, embasados em exames radiográficos, fotografias intrabucais, achados realmente que a gente tem clínicos. E ele consegue entender isso através da visualização, ele vai enxergar isso na hora da venda. A gente consegue fazer um fechamento mais interessante para nós e devolver a saúde plena para o paciente, a saúde bucal plena. Tá? E aí começamos a realmente integralizar todas as especialidades da odontologia, inclusive fazer tratamentos estéticos nos pacientes e não só reabilitações bucais, né? E não só trazer função, mas também levar estética para dentro das casas dos pacientes. Quando a gente fala em odontologia domiciliar, na maioria das vezes, a gente sempre pensa no paciente idoso ou no paciente com necessidades especiais. E existe hoje um nicho de pacientes empresários, pacientes que têm saúde, pacientes pais e mães, famílias que querem atender, que seus filhos sejam atendidos em casa, no conforto do lar, pacientes que têm autismo, que se comportam de uma maneira mais afetuosa dentro das suas casas. Então, o público de odontologia domiciliar, quando a gente inicia um trabalho sério, ele se amplia automaticamente. Então, o nicho vai sendo ampliado e a gente vai levando a nossa equipe, praticamente de todas as especialidades, para dentro das casas dos pacientes. Hoje a gente já tem alguns pacientes interessados em até a ortodontia, né, fazer o tratamento com Invisalign em casa. Então existe toda um preparo, né, para que a gente tenha chegado nesse ponto, nesse patamar. Depois de feito, então, a primeira consulta com um plano de tratamento bem desenhado, fotografias intrabucais, radiografias periapicais completo, anamnese, exame clínico bem realizado, a gente se organiza através do software para desenvolver um plano de tratamento e venda desse tratamento. O paciente ele vai visualizar o que a gente está falando com ele, né? O familiar daquele paciente domiciliar,
ele enxerga, visualiza todos os nossos achados clínicos e ele começa a entender as necessidades daquela pessoa que vai ser atendida. E a gente faz então a venda do tratamento. A venda do tratamento no protocolo odontológico domiciliar, ela deve ser feita sempre na primeira consulta. E quando existem dúvidas técnicas dos profissionais que fizeram os primeiros achados clínicos, a anamnese, as radiografias periapicais, a gente informa ao paciente que nós vamos retornar o contato e que nós vamos então nos preparar, né, com a equipe para que a gente tenha então um diagnóstico realmente baseado, né, em outras observações dos profissionais da nossa equipe, para que a gente venha em tal horário retornar através de uma videochamada. A gente faz videochamada ou a gente faz uma reunião através do Zoom para apresentar esses achados clínicos e o nosso plano de tratamento e realizar a venda do tratamento odontológico domiciliar. A venda do tratamento odontológico domiciliar, ela é sempre feita pelo dentista gestor. A venda desse tratamento, a explicação, né, fazer o encantamento do paciente, ela é sempre realizada pelo dentista gestor. Os profissionais da área administrativa da clínica ou do consultório, ou a secretária, ou se você não tiver, vai ter que ser você mesmo, é quem vão fazer a negociação do valor finalizado, do valor da venda. Então, a venda em si, que é apresentar e encantar o paciente com os achados clínicos, é realizada pelo dentista gestor, pelo dentista responsável pela aquela primeira consulta odontológica domiciliar. Então, feito todo o plano de tratamento, dado o ok, a nossa secretária, ela vai organizar os atendimentos daquele paciente. Então, a gente sempre começa pela maior complexidade e vai vindo, né, até tirar todas as infecções do paciente e reabilitar com as próteses ou com os trabalhos estéticos que existem hoje dentro da odontologia, de acordo com a necessidade de cada paciente. Quando a gente faz, então, a venda, né, já começamos a apresentar para a nossa equipe todas as necessidades do paciente e já realizando os agendamentos e dando uma prévia para o familiar do tempo de tratamento, de quantas consultas serão necessárias e qual o resultado final que a gente vai chegar. Então, o protocolo, ele organiza de uma maneira muito fácil todo passo a passo para que toda a equipe, toda a clínica venha ter resultados dentro da odontologia domiciliar. Resultados de reconhecimento e resultados financeiros. Tendo um protocolo alinhado, bem feito, com seriedade, com passo a passo, com primeira consulta de diagnóstico, não tem erro na odontologia domiciliar. A gente só tem acertos. Ir levando para cada consulta o material necessário. Não se leva mais todos os tipos de material e se vai em consulta sem protocolo, sem saber o que se vai fazer. A gente tem que saber o que vai fazer. A nossa auxiliar, ela tem que saber o protocolo de atendimento do paciente para que ela separe o material, para que a gente atenda aquele paciente de maneira realmente efetiva. Ao final do atendimento, ao final do plano de tratamento já executado, a gente, então, entra com a venda de um protocolo de saúde para o paciente, onde a gente vai propor que este paciente receba visitas, né, ou bimestrais, ou mensais, ou semestrais, né, de acordo com a necessidade periodontal daquele paciente, a necessidade de orientação de higiene, necessidade de supervisão profissional odontológica. E a gente encerra, então, o tratamento propriamente dito, né? Deixa o paciente com saúde, deixa ele vivendo com qualidade, né? E vai começando a passar para a venda de prevenção. E entra, então, no protocolo odontológico domiciliar, a venda de protocolo de prevenção
em odontologia domiciliar. Quando o paciente entra em protocolo preventivo odontológico, ele tá já com saúde e a gente então garante junto àquele familiar ou aquela clínica geriátrica que a gente vai manter o paciente assim, né, com o nosso tratamento em dia, para que ele não venha mais a ter necessidades de tratamento. E então a gente começa a trabalhar a prevenção, que é o sonho de todo dentista, trabalhar a prevenção, fazer controle de saúde bucal e não se envolver tanto com tratamentos. O protocolo odontológico domiciliar, para quem quiser conhecer então detalhes, pode ir no linkzinho que tem ali na bio e observar um pouco mais sobre as nossas matérias que a gente trata e o nosso passo a passo através dos módulos, né, do curso do POD, que é um protocolo realmente que funciona. Quando a gente começa a se desenvolver dentro desse protocolo, começam a aparecer algumas oportunidades interessantes. Entre elas, as oportunidades de parcerias com hospitais e com home care médicas e com residenciais geriátricos, e vocês vão chegar num ponto que daqui a pouco não vão dar conta de estar respondendo a tantos pacientes, porque realmente a odontologia domiciliar ela é um nicho muito importante, um nicho que existe de pacientes desassistidos em todas as cidades do país. Em algumas mais, tem cidades que nem tem odontologia domiciliar, existem muitos pacientes idosos e pacientes com necessidades especiais e outros pacientes que são eletivos que você pode vir a estar oferecendo também o tratamento para eles. E vocês vão notar que se vocês não tiverem a organização, os processos e a maneira protocolada de atendimento em domicílio, vocês vão estar aí com um problema muito grande de demanda sem conseguir se organizar e abraçar a maioria dos atendimentos e dos pacientes que procurarem vocês. Então, o protocolo realmente ele é de extrema importância. Assim como se tem protocolos dentro das nossas clínicas físicas, o protocolo odontológico domiciliar, ele é importantíssimo. Ele é um protocolo que precisa fazer parte das clínicas de vocês. Vocês precisam conhecer o protocolo, colocar o protocolo em prática, né? Vocês precisam estudar gestão para que vocês realmente tenham reconhecimento e tenham o retorno financeiro tão desejado pelo dentista. Eu quero convidar vocês, agora ao final dessa live, para que vocês assistam, quem ainda não assistiu, as outras lives que foram feitas desde a semana passada até agora, que são lives que falam bem interessante sobre cada passo do protocolo odontológico domiciliar. E aqui finalizei hoje falando da prática mesmo, do dia a dia de protocolo odontológico domiciliar, como que ele começou, como que a gente se baseou para desenvolver ele, colocar em prática, né, esquecendo e minimizando os erros que já aconteceram. E espero que vocês aproveitem muito essas lives todas, vão ficar salvas no Instagram e no YouTube também, no Dentista Gestora, que é um canal do YouTube, que tem muitas aulas ali para que vocês possam aproveitar. Aula de equipamento, que é uma das aulas mais procuradas. Aula de precificação também, como que se faz o cálculo, como que se faz a tabela de procedimentos, de valores, em que a gente se baseia, né? Como que a gente organiza a compra dos materiais. Tem diversas aulas ali que podem estar ajudando vocês a desenvolverem uma odontologia realmente de qualidade, levando aí para esses pacientes desse nicho desassistido de odontologia domiciliar o que tem de excelente e melhor em alta performance de odontologia. Então, uma boa noite para todos. Espero que vocês tenham
gostado dessa aula. É rápido mesmo, é para pincelar aqui para vocês o que realmente acontece, né? Trazendo as experiências básicas que a gente precisa ter, essa troca dentro da odontologia domiciliar, e desejar, assim, agradecer essas pessoas que ficaram assistindo aí durante essas seis aulas aí, 6 lives, né, e acompanhando e mandando mensagem, fazendo perguntas. Tiveram bastante perguntas sobre a live de ontem, e vou estar aí bolando mais algumas coisas, né, agora como tem, eu vou ter agora, fico sem ar, porque eu tô com uma barriga enorme, mas à medida que a Alice for nascendo e as coisas forem se acomodando, a gente vai marcando outros cursos, outras lives, né? Enquanto isso, para quem tiver interesse, ali no link da nossa bio tem todo o passo a passo para quem quer estudar o protocolo odontológico domiciliar, para quem quer aproveitar esse curso, né, que está ali disponível. Ali tem os valores também, tem os módulos, tem todo o passo a passo do que a gente vai trabalhando. Tá? Um super abraço para todos vocês, uma ótima noite e tudo de bom aí nos atendimentos de vocês. Me contem quando forem colocando em prática cada assunto. Super abração e uma boa noite.